Meu nome é Ana Carolina Latarulli e eu sou autora desse livro aqui, Rio de Tinta, da Novo Século, dessa editora linda, maravilhosa, que me acolheu com todo o coração e eu achei o máximo. Eu realmente, para quem está começando agora, a tentar uma editora, a querer mandar seu trabalho, eu realmente aconselho muito essa editora, porque eles são muito amigos de vocês e realmente me ajudaram bastante. Não tenho nada a criticar deles por enquanto, ok? Então, eu estou aqui hoje porque muitas pessoas fizeram perguntas no formulário que eu enviei sobre parcerias. Então, eu estou aqui para respondê-las e eu vou seguir uma ordem, ok? Lá vai. Primeira pergunta está por ordem de chegada no formulário. Deixa essa moto passar. Qual motivo levou a senhora a ser uma escritora? Primeiramente, a senhorita, ok? Não estou casada, apesar de parecer, eu não estou casada, nem noivada. Voltando. O que me levou a ser uma escritora? Eu acho que o meu maior motivo mesmo foi o meu pai, porque eu tenho muito amor à escrita, mas eu escrevia fanfic escondido. Então meu pai descobriu a fanfic um dia e leu e falou... Depois ele leu também a minha redação do Enem, aí ele falou: Ana, você precisa escrever um livro, porque você escreve muito bem, aquele papo de pai coruja. Então foi assim que eu comecei. Próxima pergunta. Se você pudesse escolher uma única música para escutar pelo resto da sua vida, supondo que passemos a viver em um mundo ditatorial, onde a música foi quase extinta, mas nossos líderes nos permitem escutar apenas uma de nossa escolha, qual seria? Que perguntinha, viu? Que pergunta boa. Eu acho que eu escolheria Between the Bars, de Elliott Smith. Ou alguma do Ed Sheeran, porque eu sou apaixonada nele. Ou com certeza uma música que tivesse muito conteúdo, mas um conteúdo assim que me afetasse mesmo, porque eu amo música com história. Nina, de Ed Sheeran, eu amo essa música, meu Deus do céu. Próxima pergunta. O que te motivou a escrever um livro? E qual foi o ponto inicial da sua história? Como eu já respondi a primeira, eu vou responder a segunda. Qual foi o ponto inicial da sua história? O ponto inicial da história foi pelo título. Mentira, não comece pelo título nunca, mas o ponto inicial da história de verdade foi quando eu comecei a escrever fanfic. Eu tinha 15 anos de idade, 14 quando eu comecei a escrever fanfic. Um ano depois, como eu falei, meu pai descobriu, e eu comecei um livro. E aí eu terminei aos 15 anos o livro, e fui tentar a sorte com as editoras, né? Mas é muita editora grande e é muita máfia no mercado, e eu me dei mal, quase me dava mal com uma das editoras querendo passar a perna, entendeu? Mas, meu, foi péssimo pra mim. Eu ia com uma editora pequenininha há um ano atrás e acabei não indo porque refiz o livro inteiro. Sim, eu apaguei o outro livro, que era Rio de Tinta, mas eu refiz ele todinho porque eu pensei que a culpa dos nãos era toda minha, entendeu? Por isso que tá complicado. É muito difícil essa vida de escritora, essa vida de mercado editorial é muito mais difícil do que vocês pensam, extremamente. Próxima pergunta. E nos próximos vídeos eu vou explicar um pouquinho como lidar com as editoras, ok? Próximo vídeo, porque eu recebi tipo 15 nãos. Assim que eu mandei pra editora Novo Século, que era a que eu queria há muito tempo, porque é o selo de uma das minhas autoras favoritas, a Rainbow Rowell. Essa aqui, Rainbow Rowell. Eu amo essa mulher aqui. Então eu sempre quis ser da Novo Século. Só que não tinha como me aceitar aos 15 anos e eu nem mandei, entendeu? Porque eu já tava com o meu ego bem murcho. Então quando eu refiz, deu certo. É isso aí. Provavelmente te perguntaria sobre seu processo de escrita, pois adoro escrever e tenho como sonho pessoal lançar um livro algum dia. Então gostaria de saber como foi todo esse processo para você. Se foi fácil ou difícil, se você se arrepende de alguma palavra escrita, perguntas assim.
Foi muito difícil, como eu falei agora. Boa pergunta, viu? E se eu fosse você, continuava com o seu livro. Sério. Se é seu sonho, vai em frente. Mas como eu disse, foi muito difícil, cheio de obstáculos, cheio de gente falando que eu não ia conseguir, que eu era muito nova, que as editoras iam me enganar, que elas iam me devorar lá dentro. Que o mercado editorial é realmente selvagem, e ele é, entendeu? Mas eu fui. Então, foi difícil, mas eu não me arrependo de ter conseguido. Se eu me arrependo de alguma palavra escrita, me arrependo. Eu me arrependo do começo do livro um pouquinho. Não sei se eu me arrependo do começo do livro. Não, eu gostei do começo do livro. Eu acho que eu me arrependo de não ter colocado mais coisa no livro. Porque como eu refiz o livro, eu tive que reescrever ele inteiro, eu posso ter perdido algumas partezinhas, entendeu? Importantes para a história. Então, isso que eu me arrependo um pouquinho, que eu devia ter escrito mais. Inclusive, recebi uma crítica construtiva dizendo que eu deveria ter escrito mais sobre a magia. E eu realmente espero não repetir o meu erro. Ok? Próxima pergunta. Qual o seu sentimento tendo sua obra nas mãos de outras pessoas? Cara, é um filho, ok? É um filho. Então, saber que tá na mão de outras pessoas me alegra muito. É tipo um sonho realizado, entendeu? Por isso que eu realmente... Eu não tenho palavras para descrever a sensação de ter um livro meu na estante de outra pessoa, na mão de outra pessoa folheando. Tudo que eu escrevi é extremamente perturbador. Essa é a palavra, é perturbador. É isso. O que eu falei pro meu pai também é que bastava 3 pessoas terem o meu livro, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nunca tive nenhum vínculo, lerem o meu livro e gostarem, entendeu? Ler o meu livro e gostar, pronto. Era isso que todo o meu processo de escrita era para que as pessoas lessem, se identificassem e gostassem. E mesmo não pensando nos leitores no começo da escrita, nem no meio, nem no final, eu pensei apenas em mim mesmo, que foi assim que eu fiz. Mesmo assim, é perturbador. É perturbador mesmo. Ok, eu perdi o fio da meada. Próxima pergunta. Sabemos que nós, leitores, ficamos muito envolvidos com a vida das personagens e muitas vezes sentimos saudades quando acaba a história. Qual o sentimento que você teve em relação aos personagens desde o momento da criação até o de finalização do livro? Uau! Eu tive um amor por todos os personagens. Todos. Teve um só que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, morre. Entendeu? Mas eu não... Spoiler! Então, eu realmente é muito complicado. Eu amei os personagens, acho que é só isso que eu tenho a dizer mesmo. Que você se desapegar, você desapegar desse personagem. Porque agora todos os livros que eu vou fazer eu vou querer usar a mesma personalidade. Porque a personalidade da Ali Clouds é maravilhosa, é a minha preferida. E a personalidade do Michael também é assim, muito, muito boa. Porque eu não quis fazer um bad boy, sabe? Ou um menino... Sabe aqueles meninos que dá vontade de estrangular? Pronto, eu não quis fazer esse. Porque já é muito usado. Extremamente usado. Mas ninguém coloca uma pessoa decente. Ninguém coloca um homem decente. Então eu coloquei uma pessoa decente como o Michael, ok? Próximo. O que te fez acreditar que poderia escrever um livro que faria sucesso? Primeiramente, não fez sucesso. Não fez, tipo, ele tá crescendo, entendeu? E eu prefiro assim mesmo, eu prefiro que ele vá devagar, no tempo dele, entendeu? E se der certo, obrigado, Senhor, Deus acima de tudo,
E se der errado, é porque não era pra ser, entendeu? Eu tô fazendo a minha parte, eu tô me divulgando, eu tô falando sobre o livro pra vocês, eu estou ajudando outras pessoas também, porque tem muita gente que quer escrever, não sabe como começar, acha que é muito nova, acha que não vai ter talento, acha que isso, acha que aquilo, começa a procurar motivos pra desistir, e isso é muito ruim, muito errado, porque eu fiz isso, entendeu? Se não fosse meu pai, eu não tinha escrito o livro. Se não fosse meus amigos, eu não tinha escrito o livro. Se não fosse meu irmão buscando água pra mim, eu não tinha escrito o livro. Então, é aquela história, você tem que ser você e você tem que ser original. Você tem que agradar as pessoas sem ser falso. Isso é muito difícil, extremamente difícil no mundo de hoje. Somos todos cidadãos formiga, na verdade, sempre seguindo a linha, sempre sendo muito certinhos, seguindo o que as outras pessoas estão falando, seguindo as modas. Então, é isso aí. Eu acho que por hoje é só, gente. Vou deixar vocês com essa lição que eu aprendi na aula de filosofia hoje. Pois é, então eu agradeço muito pela toda a consideração que vocês estão tendo comigo, todo o carinho, todas as perguntas. E vou separando assim, como vocês estão vendo. Um vídeo eu faço um pouquinho de perguntas, em outro vídeo também, e vou esclarecendo as coisas. No próximo vídeo eu vou tentar ajudar quem tá querendo começar a escrever e não sabe como. Depois eu vou falando da editora, eu vou falando de tudo mais sobre isso. Então é isso aí. Tchau, tchau e comprei meu livro. Aqui está, só entrar em todos os links que eu vou deixar aqui embaixo. Não sei se eu vou conseguir colocar no vídeo, porque eu sou muito novata nesse assunto. Então, se eu não colocar no vídeo, tá, com certeza vai estar na descrição do vídeo. E também, você pode comprar de mim, que eu faço dedicatória, e envio tranquilo, o frete é bem baratinho, então é de boa. Para entrar em contato comigo, só nessas redes sociais aqui embaixo, ou por e-mail. Tá bom? latarulli@gmail.com. Latarulli, vocês vão ver no meu nomezinho do canal, ok? Um grande beijo e muito obrigada mesmo por terem assistido até aqui. Deixem um like, divulguem e vão lá nessa editora linda, maravilhosa aqui, certo? Novo Século. Vão lá, deixem um comentáriozinho na minha foto se vocês gostarem do livro. Se não gostarem do livro, pula o vídeo, ok? Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.